Boa tarde, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma resolução de VUNESP, segunda fase, uma questão de 2012, uma questão que muitos alunos consideram confusa, porque não entendem a proposta, não entendem o que está sendo pedido, não entendem direito o que eles têm que fazer, tá? Deixar um aluno sem ação, geralmente, é motivo para ele não gostar da questão, né? Por ser fácil ou difícil, não interessa, mas se ele não sabe o que fazer, isso já é uma complicação muito grande. Então vamos ver essa questão como que é. Um artesão foi contratado para ornamentar vidros de uma igreja em fase final de construção. Para realizar o serviço, ele precisa de pedaços triangulares de vidro que serão cortados a partir de um vidro pentagonal, que está aqui, com ou sem defeito, que possui bolhas de ar, ou não, né? 0, 1, 2, uma quantidade qualquer de bolhas de ar, tá? Sabendo que não há 3 bolhas de ar alinhadas entre si, nem 2 bolhas alinhadas com um vértice e nenhuma bolha alinhada com 2 vértices, o artesão, para evitar bolhas de ar no projeto, cortou os pedaços de vidro com vértices ou nas bolhas ou nos vértices do pentágono. Professor, eu não entendi nada dessa parte. Então vamos lá, gente, vamos lá. Ele está dizendo que quaisquer 3 bolhas que você escolha, você vai formar um triângulo. Quaisquer 2 bolhas que você escolha com um vértice, você vai formar triângulo. Ou quaisquer 2 vértices que você escolha com uma bolha, você vai formar triângulo. Então não há jeito de você escolher 3 bolhas ou 2 vértices de uma bolha, ou qualquer escolha que você faça envolvendo bolhas e vértices, que não dê triângulo. Sempre vai dar um triângulo. Ele está te garantindo isso. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, senão a gente poderia ter uma quantidade aí totalmente indeterminada de situações, tá? Muito bem. Nessas condições, determine a lei de formação do número máximo de triângulos T em função do número N de bolhas. Então ele quer uma lei de formação, ele quer uma fórmula, ele quer uma função, né? Número de triângulos em função de bolhas de ar, tá bom? E aí fala assim, mas eu não sei o que fazer, né? Eu não entendi direito. A gente agora acho que já entendeu a proposta, agora a gente tem que pensar em que estratégia usar, como que a gente faz. E se você está tentando uma lei de formação, nada melhor do que investigar o fenômeno e ver como ele se comporta, ver se existe algum padrão, e existindo um padrão, você tenta transformar isso daí numa regrinha, numa formulinha, numa lei de formação, tá? A gente modela o nosso padrãozinho, tá bom? Como que a gente faz isso? Com casos particulares. Então vamos pensar no caso onde eu tenho 0 bolhas. Então eu vou ter um pentágono que não tem nenhuma bolha de ar, tá? Se não tem nenhuma bolha de ar, os meus triângulos vão ser feitos usando os vértices do próprio pentágono. Então eu vou ter um total de 1, 2, 3 triângulos, tá bom? E se eu tiver uma bolha, como que fica a quantidade de triângulos que a gente vai ter? Então veja só, eu vou ter uma bolinha aqui, por exemplo, e essa uma bolinha vai formar uma quantidade de triângulos que é igual a 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Vamos fazer mais um caso? 2 é muito pouco para generalizar, viu, gente? Fala assim, eu já entendi o padrão. Calma, calma, muito pouco. Como é que você pensa? Você até pode desconfiar de alguma coisa e começar a querer confirmar, tá? Vamos lá. Com 2 bolinhas. Como que nós vamos ter isso aqui? Então vamos desenhar as 2 bolinhas. Por exemplo, aqui está quase alinhado ali, né? Vamos fazer aqui, ó. De novo, está quase alinhado aqui. Embora seja só um exemplo, não vale a pena a gente Pronto. Então vamos lá. Aqui, vou fazer aqui, 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 aqui e aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos. Então, vamos lá? Meio que dá para desconfiar o que está acontecendo. Para n igual a 0, eu tenho o número de triângulos igual a 3. Para n igual a 1, eu tenho o número de triângulos igual a 5. Para n igual a 2, descobrimos que temos um número de triângulos igual a 7. Para n igual a 3, quanto que você acha que vão ser os triângulos? Já dá para ter uma ideia? Já dá para desconfiar de um padrãozinho? 3, 5, 7. Qual seria o nosso próximo quantidade de triângulos? Ah, professor, acho que deve ser 9. Eu também acho que deve ser 9. O padrão está se formando aqui. Mas vamos investigar mais uma vez. Acho que a prudência nessa hora ela é interessante até para você depois dar uma base maior de sustentação para a sua teoria, para o seu padrão aí. Então, vou fazer um último caso só para validar a nossa hipótese de que seriam 9 triângulos, tá? Então, vamos desenhar bolhas e vamos desenhar os nossos triângulos. Vão ter que ter 9, hein, se nós estivermos certo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito, hein? Nós havíamos imaginado um t igual a 9 e isso acabou de ser confirmado. Então, gente, eu acho que nós já temos dados suficientes para montar a nossa lei de formação. É uma sequência, o número de triângulos é uma sequência que vai de 2 em 2 a partir de um termo pré-definido. Então, você já deve ter percebido que isso é uma PA. Só que tem um detalhezinho, só para você não cair numa armadilha sem querer, tá bom? Não que você tenha que fazer assim, viu? Dá para fazer de outras maneiras, mas eu vou fazer uma resolução que foge o mínimo possível do tradicional. Nossas PAs começam sempre no A1. Então, você tem que pensar, como primeiro termo, o caso de um triângulo, de uma bolha. Então, minha PA teria, primeiro termo, 5, depois 7, depois 9, e aí vai. O professor, mas e o caso t igual a 0? Vale, olha aqui, ó. Eu sei. Você vai ver que não há o que se preocupar. A formulinha que a gente vai determinar inclui o 0, se a gente quiser. É que num PA ele não existe, mas se ele existisse, ele estaria incluído, tá? Bem como termos negativos. Se existissem, a fórmula vale para todos eles, tá bom? Você vai ver isso depois, daqui a pouquinho, você vai entender melhor o que eu quero dizer, com não ficar muito preocupado com esse detalhe, tá? Pois bem, o que nós temos de informações sobre a nossa PA? O A1 é 5, a razão é 2. Então, a nossa lei de formação, o nosso AN, como fica? Nós sabemos, né, que o AN é o A1 mais. Olha, de 1 para N, eu vou subir N menos 1 degraus. N menos 1 vezes a nossa razão. Nós sabemos que o A1 é 5 e a razão é 2. Então, N menos 1 vezes 2. Fazendo essa distributiva, N vezes 2, 2N, menos 1 vezes 2, menos 2. Então, juntando o 5 com menos 2, 3 mais 2N. Esse é o meu termo geral. Então, esse é a formulinha que relaciona N com um termo T qualquer. Então, eu vou transformar isso aqui em T de N, e ele vai ser 3 mais 2N, para N igual a 0, 1, 2, etc. Tá? Notem o seguinte, põe 0 aqui. 2 é 0, 0, mais 3, 3, exatamente o que tinha dado. Então, como isso aqui é uma PA, se eu fosse fazer o gráfico, é o gráfico de uma reta, ele inclui o 0 se eu quiser, ele inclui o menos 1 se eu quiser, o menos 2, né? Ela é infinita.
é que numa PA, pensando na progressão aritmética, a gente começa sempre do primeiro termo. Por isso que eu só coloquei aqui o A1 igual a 5, para a gente não bobear na hora de fazer o termo geral. Embora, tá, nada impeça que você faça o termo geral usando o A0. E, professor, o A0 não existe, mas ele funciona. Então você pode trabalhar com a N igual a 0, mais N vezes R. Tá? Ou fazer o gráfico de uma função mesmo. Perceber que quando você tem acréscimos iguais em Y e acréscimos iguais em X, você está diante de uma reta. E aí você faz a função, a equação de uma reta, a x mais b. Tudo é possível, tudo seria muito bom, tá? Vamos fazer um destaque aqui na nossa resposta para facilitar para quem está corrigindo. O cara encontra direitinho a resposta, porque quando a gente faz uma questão que tem uma certa investigação, às vezes pode ficar meio bagunçado, às vezes a pessoa que vai corrigir, ela chega e não encontra direito aonde começar a olhar. Então, se a resposta já está bonitinha, o cara já começa olhando e validando o exercício. Opa, acertou. Aí ele vê o que foi feito e aí você recebe a sua nota. Tá bom? Então é isso aí. Essa é a questão. Vê se tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários. Mas antes de encerrar, eu quero falar um pouquinho mais sobre um pequeno detalhe. Tá? Talvez alguns alunos mais bem preparados tenham ficado incomodados com um detalhe. Eu não demonstrei isso daqui. Eu acreditei que o padrão seria sempre o mesmo a partir de 4 casos que a gente investigou. Se eu estivesse demonstrando, eu podia fazer 4 casos, 10 casos, 1000 casos. Isso não é suficiente para demonstrar nada. Eu não posso fazer uma demonstração com base em casos que dão certo. Eu posso até fazer uma demonstração de que não funciona usando um único contra-exemplo, tá? Mostrar que não é assim por causa de um contra-exemplo. Mas eu não consigo nunca fazer uma demonstração usando exemplos que são corretos, porque isso não prova que você pegou... primeiro, você teria que pegar todos os possíveis, né? E com uma quantidade infinita de números eu nunca vou conseguir fazer. Então isso não prova que você não vai ter um caso onde você coloca ali e não dá certo. Você, professor, mas não tem jeito, a gente olha como que está aqui. Eu concordo, mas eu quero dizer que do ponto de vista matemático, burocrático, técnico, tá? E a matemática precisa disso como ciência exata, isso que eu fiz não é uma demonstração. Mas notem que ninguém pediu uma demonstração. Então eu tenho convicção que isso que nós fizemos para a VUNESP está perfeito. Tá bom? Está perfeito. Ele fala, ó, determine a lei de formação. Ele não fala para a gente demonstrar nada. Então, é claro, eu não tenho acesso à grade de correção, eu não tenho, não é uma informação que eu tenho lá de dentro da VUNESP, não é isso. É simplesmente baseado na minha experiência. Eu te digo que isso que nós fizemos estaria 100% legal para uma segunda fase da VUNESP. Tá bom? Posso confiar? Pode confiar. Mas eu quero ir além. Já que nós conversamos sobre isso, qual seria o argumento para uma demonstração? Acho que vale a pena, nós estamos aqui justamente para o quê? Para aprender, né? Vamos aumentar o nosso repertório, vamos dar um passo além do que foi feito? Veja, o que eu vou fazer agora é fora da questão, é simplesmente mostrando para você qual é o argumento que você poderia usar para uma demonstração de fato. Não vou demonstrar, mas vou te mostrar o argumento que você deveria usar, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar mais um pentágono aqui. E esse pentágono, eu vou supor que ele tem uma quantidade qualquer de triângulos já desenhados, tá? Não interessa quantos, nem aonde, etc. Então eu tenho uma quantidade qualquer de triângulos já desenhados. Se você vai colocar, e aí é claro, se ele tem uma quantidade de triângulos já desenhados, ele tem uma quantidade de bolhas já colocadas. Então ele teria N bolhas, ele teria T triângulos, tá? Se eu colocar uma bolha a mais, essa uma bolha a mais não pode cair em cima de uma linha. Como assim? Aquelas restrições que ele deu, de que não tem 3 bolhas alinhadas, não tem alinhamento com vértice, impede que uma bolha N mais 1, uma bolha nova, seja colocada em cima de uma linha já existente. Então, se uma bolha nova não cai numa linha, ela cai aonde? Ela cai necessariamente dentro de um triângulo.
qual? Não interessa, de um deles. E aí, esse triângulo, que era um triângulo, passa a ser 3, porque eu vou precisar dividi-lo em 3 partes, para que essa bolha seja feito os triângulos do artesão, seja vértice de algum triângulo. Então, o que era um triângulo passou a ser 3. Então, houve um aumento de mais 2 triângulos. Ou seja, com N mais uma bolhas, eu vou ter T mais 2 triângulos. Isso prova a nossa razão igual a 2. Você entendeu o raciocínio? Eu vou fazer de novo. Ó. Se eu tiver mais uma bolha, ela vai ter que cair dentro de um triângulo. E aí esse triângulo, que era ele já estava feito, ele era um triângulo dos nossos T triângulos, ele era um triângulo, passa a ter que ser dividido em 3 partes. Então o que era 1 virou 3. Então houve um aumento de 2 triângulos. Então, cada nova bolha que você tiver, você vai ter 2 triângulos a mais. Daí o fato de você ter essa nossa sequência, que é uma PA. Para cada novo elemento, aumenta 2. Razão igual a 2. Tá legal? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o like, dá o joinha, clica no gostei, dá uma força para o canal, compartilhando esse conteúdo para os seus amigos, espalhando o conhecimento, tá bom? E assine o canal. É importante que você, sendo assinante, recebe notificações. Então, é vantajoso para você ser assinante. Você vai ser avisado toda vez que eu postar coisa nova. E aí, nessa época de vestibulares, aí você vai estar sempre em dia vendo as resoluções que eu vou colocar das segundas fases que virão por aí. Tá legal? Um grande abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo.